lua de mel, a sabedoria de Meliodas e finalmente um treino para o Cavaleiro da Peste. É isso que a gente vai ver hoje no capítulo 214 de Mokushoroku no Yonkishi, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com Hauser enlouquecendo ao lado de Gilthander. O grão-mestre sai correndo e vai até as estalagens. Vemos que Donnie finalmente acordou e já soube sobre a notícia. Edlin e Bors também, o que acabou fazendo Bors desmaiar. O mesmo para Gareth e seu irmão, assim como Tristan e Isolde, que apenas ficaram felizes ao escutar aquilo. Gila então entende que foi por essa razão que Hauser estava tão cansado, por ter corrido Liones inteira, contando para todo mundo alguma informação. Finalmente nós descobrimos o porquê dessa comoção toda do cavaleiro. Meliodas havia permitido que Percival saísse em lua de mel com Annie e Nazens. A cavaleira diz que não devem se preocupar, eles devem voltar em 2 ou 3 dias no máximo, o que é respondido por Hauser que aquele não era o problema. Gila diz que os espíritos da vida devem ver o mundo de uma forma diferente dos humanos, e que aquela também foi uma ação corajosa da Annie. O cavaleiro se enfurece pedindo para que ela não os elogie pela forma como eles agiram. Eu acho... como é que eu vou falar? Eu acho interessante vir esse ponto da lua de mel aqui, porque eu acho que realmente o Nakaba tava tentando acabar com o papo do triângulo amoroso, né? Tipo, porra, ele vai sair numa lua de mel com as duas garotas, gente. Ele basicamente já se conectou com as duas e elas são as esposas dele. Então eu acho que assim, eu acho que essa parte da briga, ela já se foi. Eu acho que daqui pra frente as pessoas podem até teorizar de que o Percival vai terminar com uma das garotas ou não, mas realmente é um momento ali que aceitaram, né? Ele já saiu na lua de mel, ele já aceitou ficar com as duas, como a própria Gila falou, o Percival, por ser um espírito da vida, tem uma visão de mundo totalmente diferente do que é dos humanos, então faz sentido com o personagem que o próprio Nakaba escreveu. E a lua de mel vem para dar um ponto final nessa guerra, né? Se você não gostou, aí infelizmente não tem muito o que fazer, né? A gente vai ter que aceitar dessa forma, assim, como o Nakaba fez na história, ou continuar torcendo para que, possivelmente, uma das garotas acabe saindo desse trisal, né? Que seria, não sei se vai acontecer, eu não posso afirmar para vocês, e eu também não me importo muito com essa história de casal em Mokushoroku. Ele vai em direção ao castelo, onde briga por Meliodas por ele ter permitido essa ação, mesmo na situação atual em que eles estão passando. O rei sai de debaixo do vestido de Elizabeth e comenta que entende bem a situação, e o que o homem grita com Meliodas não está o convencendo nem um pouco, e que para eles o tempo também é muito necessário. Hauser diz que enquanto eles conversam, Camelot está devorando partes do mundo, e que os cavaleiros sagrados estão exaustos. Eles deveriam aproveitar a situação em que Lancelot havia derrubado os 4 males para invadir Camelot e dar finalmente um fim a tudo isso. O rei olha para o grão-mestre e fala que se ele deseja falar isso, então ele mesmo deveria avisar para os cavaleiros do Apocalipse pararem de descansar e voltarem para a guerra. Meliodas diz que eles estão colocando todo mundo sob as mãos de jovens de apenas 18 anos. Então Hauser deve ter alguma noção de que o quão difícil isso deve ser para eles. O que logo em seguida, o rei pergunta o que ele estava fazendo aos 18 anos. Hauser suspira e diz que entende bem, e que ele nessa idade ainda estava treinando para ser um cavaleiro sagrado, e que normalmente os adultos é quem deveriam estar se preparando para derrotar o inimigo, não as crianças. Meliodas diz que por enquanto eles devem descansar e que não possui nada de errado em lutar por conceitos vagos como o mundo ou a humanidade, mas ao mesmo tempo eles devem ter algo mais sólido: família, amigos, amores, aqueles que eles possam valorizar. Isso é o que faz alguém crescer, desenvolver valores e um forte senso de dever, assim como era para ele e para o resto dos 7 pecados capitais. Meliodas olha para Hauser e diz que se atacarem precipitadamente, vão colocar não só os cavaleiros, como todos aqueles que eles devem proteger também em perigo. Além disso, Tétis e Lancelot estão trabalhando juntos em algo, então eles devem esperar para ver as próximas ações de Camelot. Indo para o jardim do castelo, vemos Tristan e Isolde conversando, e o príncipe olha para a garota e pergunta se quando toda aquela guerra acabar, ela seria gentil para pedir a mão dele em casamento, o que a garota confirma. Kion, que os observa atrás de um arbusto, chora, e logo Tristan diz que quando isso acontecer, espera que o Kion também esteja lá para comemorar com eles, como seu melhor amigo. O cavaleiro começa a chorar de felicidade ao ouvir as palavras do príncipe. Tristan diz que tem algumas coisas para resolver no castelo e deixa os dois ali discutindo compulsivamente sobre as palavras dele. Eu achei muito legal essa cena aqui do Meliodas e o quanto que tá tendo umas críticas de muitas pessoas, né? No meu vídeo anterior teve pessoas falando isso, tá tendo críticas em grupos do Facebook, grupos do Twitter, o quanto que recentemente o mangá tá tendo umas ideias meio ruins, né? Tipo assim, se você parar pra pensar do lado de uma guerra, do lado técnico, realmente é estranho o Meliodas deixar o Percival sair numa lua de mel com as duas garotas, né? Tipo, o mundo tá em perigo. Mas ele tem razão sobre isso, a gente ainda tá falando de adolescentes, eles têm que ter a responsabilidade de salvar o mundo inteiro.
Então eles têm que criar essas ligações, eles têm que criar essas emoções, ele tem que criar esses laços, e eu acho que ele tá certo sobre isso. Criar esse tipo de laço cria um sentimento de dever nos adolescentes, né? Cria um sentimento de dever nos Cavaleiros do Apocalipse. Dão a eles mais de um motivo para lutar, não só pelo mundo, não só pelas pessoas, mas por aqueles que eles amam. E eu achei que esse momento aqui foi bem legal, mostrando o Meliodas. O Meliodas sempre teve essa mente desde lá de Nanatsu, né? Mas ver aqui de novo essa maturidade dele, essa demonstração dele é muito legal. Eu achei, assim, um ponto muito acertado na Nakaba nesse capítulo, a forma como ele falou. Tristan entra no castelo e finalmente dá de cara com Meliodas, que está com Gilthander, resolvendo algo sobre a defesa do castelo. Meliodas diz que Elizabeth está no pátio, mas Tristan fala que foi até ali porque tem um favor a lhe pedir. O rei olha para o filho e o Cavaleiro da Peste fala que deseja que Meliodas o treine, um treino de verdade, que não é para que ele pegue leve, apenas porque ele é seu filho, porque ele não quer preocupar sua mãe, nem os amigos de novo, ele quer ser capaz de lutar assim como Lancelot e quer proteger a pessoa que ama com as próprias mãos, não importa o inimigo. Meliodas sorri olhando para o filho e diz que tudo bem, logo em seguida chamando por Tétis. Vemos então que Tétis havia levado os dois para uma área de pântano, onde toda destruição que causassem não seria um problema para quando tudo voltasse ao normal, além de criar uma área especial onde eles poderiam lutar com todas as suas forças, sem se preocupar com os danos externos. A garota, ao terminar de explicar, diz que tem coisas para fazer e se teleporta dali, recebendo agradecimentos do rei e do príncipe. Meliodas olha para o rapaz e diz que eles devem começar avaliando a força atual de Tristan. Ele pede para que o filho venha com tudo para cima. O cavaleiro pergunta se o pai tem certeza, porque ele não vai pegar leve. O príncipe respira profundamente, ativando sua marca demoníaca e partindo para cima de Meliodas com tudo, acertando um poderoso soco em seu pai, o que acaba criando uma onda de impacto. Mas logo vemos que Meliodas havia segurado o punho do filho com facilidade. E lembrando que foi Tristan que lhe pediu para que ele não se segurasse. Meliodas acerta um soco em Tristan, o jogando para longe. Logo em seguida, o rei avança para cima do filho, acertando uma sequência direta de vários socos e o jogando contra o chão, perguntando se está tudo bem com ele. Finalizando o capítulo. Tivemos, né, finalmente o príncipe Tristan, nosso Cavaleiro da Peste, iniciando seu treinamento com o seu pai, né, ele tomando uma surra do demônio mais poderoso do submundo. Eu sei que teve umas pessoas que começaram a achar estranho o Tristan perder pro Meliodas, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tá falando do Meliodas, o Meliodas que naturalmente é mais forte que o próprio pai. Então, tipo assim, o Tristan tomar uma surra não é vergonha nenhuma, ele tá apanhando do guerreiro mais poderoso que apareceu nessa obra sem ser um deus. Então, tipo assim, eu achei esse momento aqui muito legal e faz muito sentido com aquela capa que o Nakaba lançou esse tempo atrás, né, que mostra a gente como seriam os visuais novos dos cavaleiros e tudo mais, e mostra o Tristan com aquela roupa dele, né, que tem uma ligação mais com o reino demoníaco ali, porque talvez o Meliodas durante esse treino vai desenvolver no Tristan o orgulho de ser um demônio, né, como foi dito lá atrás por um dos cavaleiros negros, que eu esqueci o nome agora, que eles falam que o Tristan não tem orgulho de nenhuma das duas raças que ele representa. E para ele realmente lutar da forma correta, ele precisa ter orgulho de quem ele é. E eu achei isso aqui muito legal, esse início de treinamento, né? E eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui. Esse capítulo, eu tive a leve impressão de que tá faltando uma página dele. Porque ele acabou de uma forma muito seca, a gente nem teve o nome do próximo capítulo, que não acaba sempre deixa. Então, se por acaso vocês acharem mais alguma página, acontece que quando eu tava montando o roteiro, essa página não existia. Então, tipo, eu olhei na versão japonesa e eu não achei, eu olhei na versão espanhol eu não achei e na versão inglesa também não tem. Então eu não sei exatamente cadê essa página. Se tiver mais alguma coisa é porque realmente eu não consegui achar ela enquanto eu montava o roteiro, beleza? Comenta aí se você gostou desse capítulo, se você tá empolgado pra ver o Tristan evoluindo ainda mais nesse treino dele, né? Porque eu acho que vai ser um personagem bem fora daqui pra frente. Eu acho que o Tristan é um personagem com grande potencial, é talvez o personagem com maior potencial de poder do Nakaba. E eu acho que a gente pode ver muito dele ainda, né? Mostrando ainda mais, crescendo esse orgulho dele do reino demoníaco. Comenta aí o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like, manda pros amigos que não me ajudar. E se você acompanha o Mokushiro Miyuki, já se inscreve aqui mesmo, se inscreve aqui, porque toda semana eu atualizo aqui com vídeos analisando os capítulos, beleza? Até a próxima, tchau!